Tem um posicionamento aqui bem interessante que eu coloquei para vocês aí na tela, vai aparecer na tela. É o seguinte: no procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave, sempre haverá a realização de audiência de justificação, sempre haverá a realização, e aí temos a resposta, né? Quando não houver regressão de regime prisional, é dispensável a realização de audiência de justificação no processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave. O preso foi encontrado com um canivete, uma faca. E aí, o fato de ele estar com esses objetos que são proibidos já acarreta uma falta grave, já configura uma falta grave. Mas será que é possível, será que é necessária uma perícia para verificar a potencialidade lesiva desse instrumento encontrado com o preso? Não, não é necessária a perícia para verificar a potencialidade lesiva desse objeto, por falta de previsão legal. Então, não há necessidade de perícia, beleza? Ainda em relação às faltas graves, nós temos, aí vou colocar na tela para vocês, fazer uma leitura aqui bem rápida, bem bacana. Nós temos o seguinte, ó: faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime, para que os princípios da razoabilidade e da ressocialização da pena e o direito ao esquecimento sejam respeitados. Um outro posicionamento também importante do Superior Tribunal de Justiça está relacionado ao seguinte: a decisão relacionada à apuração de uma falta é feita em um procedimento administrativo disciplinar, um PAD disciplinar, né? Um PAD, procedimento administrativo disciplinar, que ele é dirigido por uma autoridade administrativa e, portanto, a decisão poderá ser revista pelo Poder Judiciário para fins de verificação da legalidade na apuração dos fatos, ok? Lendo aqui sobre posições do STJ, nós temos: no procedimento administrativo instaurado para apuração de falta grave, supostamente praticada no curso da execução penal, a inexistência de defesa técnica por advogado na oitiva de testemunhas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura causa de nulidade do procedimento administrativo disciplinar. Nós temos que é dispensável nova oitiva do apenado antes da homologação judicial da falta grave, se previamente ouvido no PAD, em que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa. Fiquem ligados quanto a esses dois posicionamentos aí bem interessantes mesmo. Então a gente observa que há necessidade sim de participação da defesa, contraditório e ampla defesa no procedimento de apuração da falta grave, E aí, lembrando do seguinte, que se não houver o contraditório e a ampla defesa, teremos uma nulidade absoluta do PAD. Nulidade absoluta do PAD, ok? Será que em um PAD para apuração de uma falta grave, será que o interrogatório do preso deve ser o último ato da instrução? Será que sim? Não há essa necessidade. Há necessidade sim de observar o contraditório e a ampla defesa e que um advogado um defensor esteja presente. Em relação aos agentes penitenciários, nós temos aqui duas informações muito interessantes. Vou colocar na tela para vocês. Nós temos o seguinte:
A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. Show de bola, tranquilinho, fácil demais. E a desobediência aos agentes penitenciários configura falta de natureza grave. Falta de natureza grave. Fiquem espertos quanto a isso. Inclusive, tem lá no artigo 50 da Lei de Execução Penal. Ok? Em relação à tornozeleira eletrônica, nós temos 3 posicionamentos interessantes. Nós temos o primeiro posicionamento está relacionado à inobservância do perímetro. Sim, um perímetro que deve ser traçado aí para os presos que serão monitorados. E ele não poderá sair desse perímetro sob pena grave, né? Falta grave, para falar a verdade. Pena não. Sob pena de configuração de falta grave. É assim que se fala, ok? Vamos lá. Nós temos outro posicionamento que está relacionado também a utilização de tornozeleira sem a carga suficiente, sem bateria suficiente para tanto, né? Sabemos que o preso ele está ali sob determinadas condições, né? Ele deve ser fiscalizado pelo Estado para que ele não ultrapasse o perímetro, né? E para que ele seja fiscalizado quais são os locais que ele está frequentando. E aí, se ele mantiver esse aparelho descarregado, há sim configuração de uma falta grave. Nós temos também ainda em relação à tornozeleira eletrônica, temos aí, vai aparecer no quadro para vocês, nós temos que o rompimento da tornozeleira eletrônica enseja também configura falta grave. Então temos 3 posicionamentos relacionados à tornozeleira eletrônica, aí bem recentes por sinal, né? Nós temos furar o perímetro, número 1. Nós temos a número 2, sem bateria, descarregada. Número 3, nós temos aí o rompimento da monitoração da tornozeleira eletrônica. Beleza? Show de bola? Agora, posicionamentos bem bacanas aí. Nós temos o seguinte, vou colocar na tela para vocês completo aí. Nós temos que a fuga configura falta grave de natureza permanente, porquanto o ato de indisciplina se prolonga no tempo, até a recaptura do apenado. Aí o desenho está bem interessante. O marco inicial da prescrição para a apuração da falta grave em caso de fuga é o dia da recaptura do foragido. Olha, a prescrição bem interessante também. Nós temos o próximo ali, pause e anotem essas informações importantes que vocês encontram lá no site do STJ. A falta grave pode ser utilizada a fim de verificar o cumprimento do requisito subjetivo necessário para a concessão de benefícios da execução penal. A falta grave pode ser utilizada a fim de verificar o cumprimento do requisito subjetivo necessário para a concessão de benefícios da execução penal. Inclusive, nós temos um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que fala que uma falta grave, ela constitui fundamento idôneo para quê? Para negativa de progressão de regime, né? Por quê? Porque na progressão de regime há necessidade de quê? De um componente subjetivo relacionado ao sujeito, disciplina, aptidão, responsabilidade, enfim, diversas características que somem quando ele comete uma falta grave. Então, é interessante a gente observar isso, né, que essa falta grave, ela faz com que esse requisito subjetivo fique prejudicado na análise, ok? Então, fica esperto quanto a isso, né? A falta grave, o requisito subjetivo pode prejudicar essa progressão de regime, beleza? Aí temos aí no quadro, né, ante a ausência de preenchimento de requisito subjetivo, inclusive a possibilidade de uso de exame criminológico
né, que já é outro posicionamento do STJ, exame criminológico para fins de progressão de regime. Progressão de regime. E por último, nós temos aqui 4 posicionamentos importantes, vou colocar na tela para vocês aí, que é uma leitura bem maior do que as demais, né? Temos assim: a prática de falta grave no curso da execução penal constitui fundamento idôneo para negar a progressão de regime, isso aí nós já sabemos, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo, inclusive a possibilidade de uso de exame criminológico para fins de progressão de regime. Ok. 2. A prática de falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência de requisito subjetivo, olha aí, relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena. Então temos aí a possibilidade desse prejuízo aí, né, cometimento de falta grave e prejudicar o livramento condicional, ok? 3. O cometimento de falta grave é motivo idôneo para o indeferimento do benefício da saída temporária, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Olha aí, requisito subjetivo atrapalhando bastante aí. E 4, a falta grave deve ser sopesada pelo órgão jurisdicional na análise do requisito subjetivo para fins de concessão de trabalho externo. Ok? Fica na tela aí para vocês copiarem, pausarem o vídeo e agora sim, vamos para o final. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês, né? Eu tinha colocado uma informação, né, desatualizada, para falar a verdade, e imediatamente verifiquei, já corrigi para vocês aí ficarem com tudo maravilhoso, tudo 100% para a gente arrebentar. Muito obrigado a vocês que postaram lá, né? Postaram, né, as teses, né? Eu tenho as teses aqui, li várias vezes, né? Só que por infelicidade eu li outro artigo, né, no site do STJ mesmo, né, algo que está desatualizado. Para falar a verdade, é muito difícil para nós, né, com essa mudança toda do direito, trazer aqui informações. A gente analisa, pode acontecer um deslize, né? Pode acontecer sim, né? Mas e essa parceria que nós temos, esse feedback de vocês é importantíssimo, né? A gente vai verificar, o professor, vi em outro livro, vi no site oficial, né? Vi com outro professor também, enfim, né? Nós somos donos, não somos donos de todo o conhecimento do planeta, né? E precisamos andar junto para conseguir arrebentar essa prova. Acredito que as súmulas, elas podem ser cobradas em nossa prova de forma mais simples, né? Tem súmulas aqui que são muito grandes, com muitas informações. Não acredito nisso. Acredito nas súmulas mais diretas, ok? Pequenas e objetivas, ok? Então vou finalizar por aqui. Já está acabando a bateria aqui da minha câmera, mas é isso, pessoal. Muito obrigado de coração. Isso aqui, ó, é para nós. Isso aqui, essa bandeira aqui, ó, que está aqui ao nosso lado aqui, ó, deve ser honrada sempre, né? Nossa família, nossos parentes aqui, nosso sangue deve ser protegido e deve estar em nossa cabeça sempre quando nós estivermos estudando, 100%, firme e forte, ok? Forte abraço a todos e até a próxima.